manifestam a solidariedade de Deus, do homem para com Deus. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Isso é o que eu me solidarizo com Deus, porque o nome de Deus, o reino de Deus, a vontade de Deus, aqui mencionadas, são para ser praticadas por mim, não por anjos. Os anjos cuidam do lado deles, as outras criaturas de outras dimensões, de outros universos, de outras energias, de outros multiversos, de outras camadas dimensionais variadas, cada um com a sua própria natureza, com a sua própria forma de inteligência e de relacionalidade e de pessoalidade que não é idêntica à minha, porque existem trilhões de pessoalidades universais. Cada um tem o seu modo de se comunicar com Deus e Deus o Pai com eles. E aí você diz, mas eu pensei que Deus fosse só o Pai de nós humanos que cremos em Jesus, levantamos a mão, fomos batizados, frequentamos uma igreja. Isso foi o que o cristianismo fez contigo. Te reduziu a um micróbio, a uma ameba espiritual, a nada, a um zero, nihilizou, tornou você um nada absoluto de consciência. Foi isso que conseguiram fazer com você. Por isso, como diz o ditado, você reza, reza e quanto mais reza, mais assombração lhe aparece. Porque você não entendeu que essa oração é para ser vivida, é para ser cumprida na nossa vida. A santificação do nome de Deus é em mim. O reino de Deus habita em mim. E qualquer outra coisa relacionada a isso, faça-se em mim a tua vontade, não tem nada a ver com o que acontece no resto do universo e com as outras criaturas. Embora eu também já tenha dito a vocês diversas vezes que eu sou parte de uma igreja infinitamente maior do que, meu Deus, qualquer congregaçãozinha de 2, 3 ou de milhares que genuíno e sinceramente possam crer em Jesus. Muito maior. Eu faço parte dessa igreja dos santos, dos primogênitos arrolados dos céus. Faço parte dessa grande nuvem de testemunhas. Faço parte daquilo que Paulo chama e diz aos Efésios, desse que é o Pai de quem toma o nome toda família, tanto nos céus quanto na terra. Aí vem um teologuito da Torre de Marfim, dizendo, não é o pessoal da igreja triunfante que já morreu, está na eternidade. Não. Ele está falando de toda a família de criaturas e de criações, em todas as dimensões, que tomam o mesmo nome como Pai. Que o sabem como Pai. Pai é aquele que gera, que cria. É dele que todas as coisas procedem. O próprio Paulo, ao se referir a Jesus e ao Cristo que se encarnou em Jesus, conquanto o Pai e o Filho sejam um e ninguém seja anterior a outro, porque essa questão de espaço-temporalidade tem a ver apenas com a finitude da nossa realidade. Na dimensão eterna, o Pai não é mais velho que o Filho, nem o Filho mais velho do que o Pai. Eles ambos são um. Nunca não foram, sempre foram e nunca não serão. Mas Paulo, para dar uma ordem mínima de concepção a essa mente atrofiada que eu tenho, diz que ele é o primogênito de toda a criação, ou seja, nele todas as coisas foram criadas, para ele todas as coisas foram criadas, nele tudo subsiste, é o que Paulo diz sobre o Cristo em Jesus, escrevendo aos Colossenses, e dá a nós uma referência de ulterioridade, de algo que está para além da nossa própria compreensão do imediato, anterior, posterior, ou de qualquer que seja a perspectiva de futuro. Ele está para além disso tudo. Ele é o Pai. E o Filho é nele o Pai. E aí eu aprendo com ele e nele, em Jesus, que é o Filho, que é o homem, o Filho do homem, que é o homem por excelência, que é quem Deus se manifesta sendo, para mim, humano, e é também aquele em quem eu vejo como eu, humano, devo me tornar, de modo que em Jesus eu sei quem Deus é, e sei quem eu devo me tornar, quem eu devo ser. Jesus é esse vértice aonde
toda a plenitude de Deus acessível a mim me é revelada e aonde toda a plenitude humana na qual eu devo crescer me é proposta. Eu estou diante disso, desses e dessa oração. É o filho ensinando a mim, que sou filho, a tratar o pai como pai. E ele diz, creiam que ele sabe. E essa não é uma oração para ser repetida, é para ser passo a passo. Essa é uma oração marca-passo. Marca-passo. É uma oração de construção de pensamentos. É uma oração hermenêutica, é uma oração que me dá consciência interpretativa do mundo e de todas as coisas. É a oração que é o carnegão da essência do meu ser. É a oração que define crescentemente a imagem de Deus em mim, à medida em que ela vai se tornando carne, sangue, pensamento, afetividade, sentimento, emoção, atitude, caráter e comportamento. Mas ela nasce de uma consciência profunda. Sem consciência, não existe oração do Senhor para ser praticada por nenhum de nós. Sem consciência, ela pode ser decorada. Decorada, como eu já vi papagaios que decoram o Pai Nosso e repetem perfeitamente. E se você ensinar o Pai Nosso em aramaico a um papagaio, ele repete. Em grego a um papagaio, ele repete. E se ensinar em português a você, você repete também. Não além de um papagaio. Mas isso aqui é, como eu disse, um marca-passo, é um marcador de pensamento, é um forjador de consciência. Porque sem essa consciência não existe oração. Sem consciência nada acontece diante de Deus. Tem que haver alguma nesga de consciência humana em mim para que eu me relacione com Deus, porque Deus não se relaciona com a minha persona, Ele só se relaciona com a minha pessoa. E a minha pessoa só existe a partir do fundamento de alguma consciência humana plantada em mim e em você. Do contrário, sem humanidade não há nenhuma espiritualidade, sem humanidade não há nenhuma divindade em mim. E sem a divindade do Evangelho plantada em mim, como Pedro diz na primeira epístola dele, essa divina semente, o divino sêmen de Deus em mim, me engravidando, não se desenvolve de mim, em mim, nada divino e nada profunda, absolutamente e ricamente humano. E eu vou repetir mais uma vez, mesmo aqueles que nunca ouviram falar no nome Jesus, só se desenvolvem em humanidade quando eles praticam Jesus em amor. Não sabem quem foi Jesus, mas são capazes de amar, de ser compassivos, generosos, misericordiosos, afetuosos, justos, sinceros, verdadeiros. E tem milhões de pessoas assim espalhadas pelo planeta todo que nunca ouviram falar o nome composto das letras J, E, S, U, S. Mas conhecem a Jesus sem saber esse nome. Conhecem em favor das esposas, dos filhos, da vida, do próximo, do amigo e do inimigo. São esses acerca dos quais Jesus fala em Mateus 25, que vão dizer naquele dia, mas nós nunca te vimos, nem mais gordo, nem mais magro, nem pobre, nem com fome, nem com sede, nem em glória, nem em coisa alguma. Nunca soubemos nem de ti. Mas é para esses que Jesus vai dizer, vinde benditos do meu Pai, tomai posse do reino que vos está preparado desde antes da fundação do mundo. E eles vão dizer, mas quando foi que nós te vimos assim? Jesus vai dizer sempre. Vocês me viram todo dia lá na Índia, no Azerbaijão, no Cazaquistão, na faixa de Gaza, até em Jerusalém, em qualquer lugar. Sempre que vocês trataram assim a qualquer outro ser humano deste modo, vocês estavam sendo eu para o próximo. Vocês estavam me praticando na vida do próximo. Sem saberem nenhuma letra, nem terem nenhuma catequese, nenhuma doutrinação, mas vocês me intuíram, a revelação da graça atingiu vocês sem nome, sem palavreado. Como diz o Salmo 19, repetido por Paulo em Romanos 10,
sem nenhuma palavra, sem nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. E Paulo aplicou isso em Romanos 10 num contexto de salvação. E vá dormir com esse barulho, seu teologão infatuado. Pai, a pergunta é, pai de quem? Para a gente poder continuar prosseguindo, pai de quem? E aí eu abri para vocês, eu não abri, eu citei de memória na sexta-feira, o texto aqui de Efésios, no capítulo 4, quando Paulo, falando a uma comunidade de cristãos, estimulando-os a toda a humildade, mansidão, longanimidade, a suportarem-se uns aos outros em amor. Mas essa é uma realidade que pode ser praticada por qualquer ser humano em qualquer lugar. Deus tem seus filhos que você nunca vai reconhecer. E na sua presunção você vai até desprezá-los. Mas o Pai não os despreza. Porque para Deus não interessa quantas vezes você foi batizado, nem o que você frequenta, nem o que você decorou. Ele quer saber de vida. Onde há um ser ensinável, a palavra humilde, você aprendeu comigo já várias vezes, significa ensinável, o ser aberto para ensinabilidade. Onde houver um ser ensinável, aí essa palavra de Paulo está em processo de cumprimento. Um ser manso, que é aquele que podia estourar, arrebentar tudo, poder para isso tem, mas se controla. Aí o evangelho está sendo praticado. O longânimo, que estende a paciência com bondade, esperançosa, na perspectiva idealizada de que, quem sabe, a pessoa se converta, mude, entenda, melhore, vire alguma coisa mais parecida com gente, sabendo ou não sabendo do Evangelho, aonde quer que esse sentimento e essa atitude estejam presentes, aí Deus está. Suportar ao outro em amor, ajudar. E a palavra suportar aqui não é apenas aguentar o cara em amor, é dar suporte, é ajudar, é backup, é de fato oferecer a ele um apoio, é colaborar, é cooperar, é facilitar. Isso é suportarmos-nos, ajudarmos-nos, aguentarmos-nos nas nossas fraquezas e necessidades em amor. Esforçando-nos diligentemente para que não haja diabolos, divisão entre nós, ao contrário, buscando unidade, unidade conjugal, unidade familiar, unidade fraterna, unidade do amor storge, do amor da natureza em nós, todas as formas de amar, mantendo a unidade o máximo possível. Quem quer que entenda isso é um ser que resiste ao diabo, resiste ao diabolos, que significa o divisor. Mantendo a unidade. Por quê? Paulo explica. Há um só corpo. Aí você diz, bom, então tem que ser parte da igreja. Ser batizado? Não. O conceito de corpo de Cristo não precisa nem ir para Jesus, que pensava nisso de maneira absolutamente diferente do que qualquer apóstolo concebeu. Corpo de Cristo para Cristo está para além daquilo que qualquer apóstolo concebeu. Pedro não chegou nem perto de conceber o significado do corpo de Cristo mesmo. Ninguém foi tão distante quanto Paulo, que inclui no corpo de Cristo, em Romanos 8, a natureza. Nós somos as primícias desse corpo e a natureza é parte desse corpo, que geme, como Paulo diz que nós gememos, esperando o Senhor. Nós somos as primícias lúcidas desse gemido, desse corpo aqui na terra. Mas esse corpo é muito mais amplo. Inclui todas as criaturas de todas as dimensões que estejam em obediência, em amor à vontade de Deus. São corpo do Cristo eterno, transuniversal, transversico, transdimensional, que não é o Cristo do cristianismo, que é uma blasfêmia reduzir Cristo ao cristianismo. Há um corpo que inclui toda a criação, que inclui todas as criaturas, são extensão desse corpo de Cristo, são a corporificação que de Cristo brotou e nasceu.
Tanto mais quanto tenham consciência, mais essa lucidez os faz apropriarem-se desse privilégio e desse benefício. Mas até o peixinho mais distraído da profundidade de todos os oceanos é corpo de Cristo. A serviço de Deus. Pedro, vai, lança o teu anzol, dá lá em Mateus 18. No mar da Galileia, o primeiro peixe que tu fisgares, tira-o. Abre-lhe a boca, tu vais encontrar um estáter com o qual tu vais poder pagar o imposto do templo que está sendo cobrado aqui na porta de Cafarnaum, por ti e por mim. Porque não há nada que Deus tenha criado que não seja a extensão, fisicalidade e aquilo que não é físico. Como algumas entidades da criação de Deus, que você apelidou, nós apelidamos de anjos, os hebreus apelidaram de anjos, mas em outras culturas tem outros nomes, e que sirvam a Deus em amor, em cuidado, em proteção, cuidando da natureza, como diz o Apocalipse, cuidando da criação. O Apocalipse é extraordinariamente chocante quando ele coloca alguns anjos cuidando dos elementos da natureza. São todos corpo de Cristo. Você está com raiva porque você pensou que era só aquele grupo pigmeu ao qual você pertence, com a presunção gigantescamente diabólica de ter um exclusivismo satânico? Está com raiva de mim porque o corpo de Cristo é muito maior do que a sua concepção doutrinária? Vá dormir com esse barulho se você conseguir. Mantendo, portanto, vivendo um corpo, com essa compreensão de unidade. Quando eu choro como chorei ontem pela minha terra cheia de fumaça, vendo o rio Solimões secar, é uma dor que dói em mim como uma fatalização horrorosa, demoníaca, praticada pelos seres humanos, porque nós não temos mais o direito de olhar para cima e dizer: Deus, por que está havendo isso ou aquilo no meio ambiente? Nós temos que olhar no espelho e nos esbofetearmos, porque tudo que está acontecendo é produção da gente. Somos nós contra nós mesmos, somos nós contra o corpo de Cristo, em todos os âmbitos do corpo de Cristo, vivendo em um só Espírito, que é o Espírito Santo, que, como diz o Salmo 104, é o Espírito Santo que renova as estações. Quando você vê a primavera chegando, é um Pentecoste primaveral. Quando você vê o verão, o outono, o inverno, os Salmo 104 e toda a Escritura no Velho Testamento, e os profetas, alguns mais, outros menos, alguns extraordinariamente conscientes disso, como Isaías, Jeremias e Oséias, por exemplo, no qual você lê no capítulo 4 de Oséias, que a terra seca, está morrendo, os animais morrendo, os peixes sucumbindo, as águas coagulando, por causa da contenção do espírito de contenda, de animosidade, de guerra dos seres humanos contra Deus. E a criação padece, o corpo de Cristo padece. Mas você foi catequizado demais para celebrar a beleza divina e sublime do que eu estou lhe declarando. Você está tão catequizado que até a sublimidade de Deus você cospe fora como heresia, de tão perversificado que o seu coração ficou. Um só corpo, um só espírito. Fomos chamados numa única esperança. Não é só a esperança da volta do Senhor, é a esperança de ser, de viver, de melhorar a vida, de melhorar o mundo, a nossa vida e a vida dos outros. Mas se você é um cristão catequizado, você torce para o mundo piorar, para isso aqui virar um inferno horroroso. Eu tenho visto nessa miséria do que o Hamas fez em Israel e do que Israel, como vingança do Netanyahu e desse governo Netanyahu horroroso, está fazendo de volta, especialmente aos inocentes em Gaza. Porque para cada uma pessoa do Hamas que eles venham a liquidar, morrem centenas de inocentes na superfície. Mas a conta que Israel faz é a seguinte: nós já trocamos um soldado, lembra do Guilhem? 1911, eu estava lá. E eu estava hospedado na rua do Netanyahu, do primeiro-ministro, em 2011, quando as negociações de troca estavam acontecendo.
Eu passava a pé na frente da casa do Netanyahu, do primeiro-ministro, toda manhã, com a minha mulher, com a minha neta Helena, com a minha filha Bruna. Estávamos lá, os 4 e mais o meu sobrinho Daniel filmando conosco. Passávamos a pé. Elas entrevistaram os pais do soldado várias vezes. Naquele tempo, a negociação já estava em 1 soldado para 500 prisioneiros palestinos. Chegou ao ponto de que, para libertar o soldado, eles soltaram 1000 prisioneiros palestinos, dentre os quais muitos e muitos e muitos terroristas, do Hamas, inclusive. Essa é a soma que Israel faz e se dá direito. Olha a lógica matemática dos políticos de Israel. Se nós trocamos 1 por 1000, e eles mataram aqui 1.400, para cada um que eles mataram, pela matemática deles, que aceitaram, que propuseram trocar 1 soldado israelense por 1000 terroristas. Então, valendo essa matemática, essa aritmética do inferno, o que nós temos direito adquirido? Para cada pessoa israelense que foi morta aqui, a gente tem 1000 de crédito por indivíduo para devastar lá. Essa é a lógica inconsciente que habita a loucura ensandecida do que a gente está assistindo, e você ainda toma lado. Ainda toma lado. Ainda toma lado. Você é horroroso. Você ainda toma lado. Ainda briga em favor de um ou de um lado ou do outro. Eu estou achando tudo abominável. O Hamas é uma abominação. E o que o Netanyahu faz é outra abominação horrorosa, imperdoável. Israel vai pagar um alto preço por isso. Escrevam o que eu estou lhes dizendo, e não é profecia. É uma lógica histórica simples. Vai pagar. E eu não estou falando de agora. Eu estou indo lá há quase 50 anos. Vendo essa história de dentro, intestinamente, de um lado e do outro. Vai pagar um alto preço ainda. E nós do mundo inteiro, e os cristãos que estão nessa torcida organizada do inferno, vão sentir na pele o preço que vai ser cobrado. Por quê? Porque não há consciência desse significado de que nós todos fazemos parte de um corpo, gostando disso ou não. Porque vem o que vem a seguir. Quando Paulo diz que há um só Senhor, há uma só fé. Que fé é essa? É uma construção doutrinária, conforme o Concílio de Nicéia, ou para os protestantes, conforme a Confissão de Westminster? Que nada, isso é pateticidade. A fé que existe é aquela que está para além dos credos, está para além das argumentações teológicas, está para além dos tomos de Tomás de Aquino, está para além de qualquer produção humana teológica ou de qualquer outra natureza dessa presunção. A única fé é aquela que Deus em Cristo reconhece, como disse acerca de alguém que não sabia nada, não sabia nem se existia trindade ou não. Você acha que o centurião romano, que foi interceder pelo seu escravo, a Jesus, e Jesus disse: eu vou na tua casa para curá-lo. Aí ele disse: não, eu não sou digno de que tu entres na minha casa, eu não sou digno. Ele não sabia nada, mas sabia que diante dele havia alguém, diante de quem o imperador Tibérios, que era quem estava vivo naquela ocasião, deveria se ajoelhar e adorar. Ele sabia que aquele diante de quem ele estava, todos os deuses do panteão greco-romano, a ele se submeteriam. E ele, como centurião, disse: eu não sou digno de que tu entres na minha casa. Que doutrina esse homem sabia? Quem foi que ensinou a ele qualquer coisa? Ele teve tempo sequer de ouvir o Sermão do Monte? Provavelmente não estava lá. Mas ele viu Jesus. Ele discerniu, ele intuiu, ele viu a graça, ele viu o olhar, ele viu o brilho, ele viu o modo de ser, de andar, de passar. Ele viu o modo de tratar, ele viu os gestos, ele viu a atitude.
E o que ele viu foi mais do que palavras podem contar, do que doutrinas jamais conseguiram explicar, porque as doutrinas não ampliam, elas só reduzem Deus para o coração humano. Eu não sou digno de que tu entres em minha casa. Aí Jesus diz, vai, o teu servo vive. Mas antes disso, quando o homem falou isso, o que é que Jesus disse? Jesus disse, em verdade eu vos digo que em todo Israel, com todos os Nicodemos, os José de Arimateia, com a Maria, mãe dele, com os apóstolos dele incluídos, com todos os devotos essênios, em todos os lugares, ele diz em todo Israel, incluindo o próprio João Batista, que já tinha partido, em todo Israel, que eles criam que era o povo dos povos, com a consciência das consciências, sabendo de Deus como ninguém. Jesus diz, em todo Israel eu nunca encontrei uma fé como essa. Aliás, os heróis da fé por Jesus, nenhum deles é judeu, nenhum deles é doutrinado, nenhum deles é circuncidado, nenhum deles sabe coisa alguma, é como a mulher cirofenícia, que vai pedir para Jesus libertar a filha dela endemoninhada, e os apóstolos criam um obstáculo. Jesus mesmo disse que não queria descansar, não queria falar com ninguém, que estava morto de cansaço, tinha saído das fronteiras de Israel para respirar e voltar, mas não suportou ver a intrusão apaixonada, desesperada daquela mãe, batendo nas portas, gritando, pelo amor de Deus, me socorre. Ele abre a porta e a mulher pula dentro. E aí inicia-se aquele diálogo com uma troca de repentes populares, comuns em Israel à época. Ao final, a mulher vence a Jesus no repente. Jesus queria ser vencido, assim como aquele anjo, chamado também de Deus pelos profetas, como uma expressão dos Elohim, que lutou com Jacó, queria ser vencido por Jacó, assim como Deus ama ser vencido pela fé que persevera, pelo amor que continua, pela esperança que espera contra a própria esperança. Como foi o caso de Abraão, Deus adora ser vencido por essa insistência do amor, da graça, da persistência, da resiliência, da fé, mas que não tem nenhuma catequese nela. Uma só fé. E, frequentemente, como eu já acabei de dizer, a maior de todas as expressões vem de gente que nós não podemos nem conceber, que carrega aquela certeza sobre Deus no coração e aquela confiança e aquela capacidade de se abandonar no amor de Deus, o Pai. Uma só fé. Um só batismo, que não é esse com aguinha, com mais ou com menos, com imersão, com aspersão, com efusão. Isso é um símbolo para você. É para você guardar o dia. É para dizer no dia tal, hora tal, eu fui na casa do Caio, ele me batizou como eu batizei semana passada um amigo querido aqui, deputado federal aqui nesse lugarzinho, batizado em nome de Jesus. Só nós. Sem gravação, sem propaganda, sem divulgação, sem Instagram, sem nada. Só nós. E como ele, tem um monte de outros que carregam muito mais fé do que você, com toda a sua religiosidade. Como disse Tiago, irmão de Jesus, mostra-me a tua fé sem fruto, sem amor, alegria, paz, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Mostra-me a tua fé sem essas obras. E eu, ou qualquer um, no mundo inteiro, com essas obras, com esses frutos, te demonstrará que qualidade de ser humano e de fé ele carrega no coração. Porque quem pratica essas coisas, mesmo que não tenha fé como articulação doutrinária, carrega uma fé na vida. É aquele tal do Maria, 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 do Milton Nascimento, que é garra, é gana, é amor, é entrega, é fé, é Maria. É a mãe desses Jesuses sem pai, espalhados pela face da terra, que insistem na vida. Essa é a fé. Esse é o batismo. Não existe batismo sem amor. Todo aquele que ama é batizado no amor. E todo aquele que ama tem o Espírito Santo. E todo aquele que genuinamente tem o Espírito Santo ama.
Como diz o apóstolo João na primeira epístola dele, ama, pratica a verdade, pratica a justiça. Se sabe, filho da misericórdia de Deus, ele não consegue nem explicar, mas sabe que Deus é bom para com ele. Esse é o verdadeiro batismo da consciência, o resto é apenas parte do presépio. Assim como a crucificação é parte do presépio, porque a cruz existe antes de Jesus e antes da crucificação. O Cordeiro de Deus foi imolado antes da criação dos cosmos, antes da fundação do mundo. A cruz precede tudo. A cruz é pré qualquer metafísica ou qualquer elaboração. É dela que decorre toda a criação, é da morte de Deus que nascem todas as coisas, é do Cordeiro que se entrega para a vida e para a criação de todos os cosmos. Um dia, quando você crescer na fé, você vai me entender completamente e vai se regozijar até as lágrimas. Por enquanto, você nem me entende. Um só batismo, que ele derrama sobre todos, os que você admite e não admite, os que você conhece e os que você não conhece. E derrama dons que você aceita e não aceita. Aceita quando o indivíduo frequenta a sua congregaçãozinha, o seu container religioso. Mas não aceita quando ele é de fora ou de algum outro grupo religioso, e às vezes a pessoa é cheia de dons e graças, e bondades, e serviços, e generosidade. É um verdadeiro filho de Deus andando no mundo, sem nome, anônimo, mas real para o Pai que está nos céus. E aí Jesus diz, e há um só Deus. Você tem dúvida disso? Tem dúvida disso? Há um só Deus. E Pai de todos, ele é, assim como há um só Deus, a equivalência da lógica da construção dessa sentença é, assim como há um só Deus, há um só Pai. Repita comigo, assim como há um só Deus, há um só Pai. E esse Deus não é só teu, meu ou de alguns, é Deus de todos. É Deus de quem crê nele e Deus de quem não crê nele. É Deus de quem crê nele contra ele e Deus de quem não crê nele em favor dele. Ele não faz acepção de pessoas. Pai de todos, o qual é sobre todos. Você não crê que Deus é sobre todos? Até em relação àqueles que dizem sobre mim ele não é, sobre esse ele é. E esse ele recebe também graça sobre graça, querendo ou não querendo. É alimentado pelo sol que nasce sobre maus e bons, chuvas que vêm sobre justos e injustos, curas, graças, misericórdias, saúde, alimento, inteligência, graça e graça, graça, graça e graça. E não existe graça comum e graça especial. Toda graça é especial, porque graça é favor imerecido. Se é imerecido, é especial. Não tem nada comum na graça. Foi outra invenção do cristianismo para fazer separação entre os que frequentam a igreja e os que não frequentam a igreja. É só isso, é só ideologia que você comprou equivocadamente. Ou alguns que sabem o que eu estou dizendo, confessam todavia contrariamente ao que creem isso, burramente. Há um só Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos, até daqueles que nem sabem que estão sendo agidos por Deus. Até sobre aqueles que não sabem de Deus e que estão sendo agidos e que estão sendo instrumentos de Deus. Cada Nobel de Física, de Matemática, de Química, de Ciências, de qualquer coisa que eu vejo, eu dou graças a Deus, porque eu sei que é a expressão de dons divinos. Como disse Tiago, porque toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo de quem? Do Pai das ciências, do Pai das luzes, do Pai dos conhecimentos, do Pai das iluminações, do Pai de todas as revelações. E Paulo diz, o qual age por meio de todos, e gostando você disso ou não, está em todos. Se eu fosse você, eu não me colocaria numa rota de colisão contra a revelação do amor de Deus e nem tentaria diminuir e circunscrever o amor de Deus ao âmbito do seu umbigo,
mínimo de ameba. Então, diz Jesus, portanto, quando orardes, direi, Pai nosso. E esse nosso inclui esses todos. Inclui esses todos. Esse nosso acaba com todas as fronteiras. Fronteiras religiosas, fronteiras patrióticas, fronteiras étnicas, fronteiras culturais, fronteiras intelectuais, fronteiras socioeconômicas, fronteiras de qualquer que seja a natureza que se tenha inventado algum muro para levantar e separar os seres humanos, porque os filhos de Deus são os que constroem as pontes, são os pacificadores. E eu vejo muito mais construtores de pontes de reconciliação fora da religião do que dentro da religião. Você só não vai concordar comigo por causa da sua imensa alienação universal, histórico universal. Mas se você soubesse o mínimo do que eu sei, o seu coração estaria pulando de alegria, dizendo amém. Mas eu não estou preocupado com o que você aceita ou não aceita. Eu estou aqui para ensinar a verdade de Deus contra toda mentira que foi colocada no seu coração e que você, a essa altura, já deveria ter aberto mão dela, mas não fez isso até o dia de hoje. O Pai de todos é nosso e nós somos todos nós. Aonde quer que haja um você, ali Deus é Pai. Aonde quer que haja um nós, ali há Deus como Pai. Aonde quer que haja um conosco, aí há Emanuel, Deus conosco. Aonde quer que 2 ou 3 se reúnam em nome de Jesus, mesmo que não saibam o nome de Jesus, mas em harmonia, em amor, juntos, sem saber nem para quem pedem. Mas quem ouve sabe que é para ele que está sendo pedido. E que diga, Senhor, se há Deus, como meu pai fez, era agnóstico. Mas quando eu nasci, ele me pegou no dia que eu nasci, me levantou ao alto, sem ninguém no quarto. E disse, eu não sei se há Deus. Mas se há Deus, se houver Deus, eu entrego esse meu filho ao Deus que possa existir. Se Deus é, se há Deus. E peço que ele seja um carregador da palavra de Deus. Era um agnóstico, me dedicando a Deus, e Deus não ouviu a prece do agnóstico. Olha eu aqui dando testemunho desse Deus contra tudo e contra todos. Em nome dele, com uma veemência que me habita o coração, que eu sei exatamente onde ela está plantada, onde ela se ancora e onde ela se enraiza, aqui no meu ser. Pai nosso. E se é nosso, acabou o seu direito de tentar, como um diabo pervertido, separar o joio do trigo. Se é nosso, eu chamo de nosso até o trigo, porque Jesus disse que não somos nós que separamos nada nesse mundo. Não somos nós que estamos aqui para separar, jogar, julgar, entregar a Satanás, fazer nada disso. Paulo cometeu um excesso do qual se arrependeu. Cometeu em 1 Coríntios, no capítulo 5, e em 2 Coríntios, no capítulo 2, ele está arrependidaço, dizendo, olha, não, foi demais. Porque ele sabe que foi demais. Porque ele nunca viu o Senhor dele fazer isso com ninguém, nem com Judas Iscariotes. Nem com Judas Iscariotes, Jesus nunca disse ao diabo, sai daqui agora. Ainda deu um bom conselho de gestão, o que tens de fazer, faz-o logo. Tem que fazer, então faz logo. Em Jesus isso não habita, e eu não quero nada que Jesus não praticou, não viveu, não falou, não ensinou, não gestuou, porque ele é a minha chave hermenêutica, ele é a minha chave interpretativa. Eu sei de Deus em Cristo Jesus e não quero saber nada de Deus que não esteja praticado por Jesus na encarnação. Essa é a nossa diferença. Você adora Paulo, adora Pedro, adora Martinho Lutero, adora o Papa Francisco. Para mim é tudo meu irmão. Acertaram, erraram. Os que estão vivos, alguns acertam, erram, depende do dia, depende da hora, depende da circunstância. São todos só irmãos. Como Jesus disse, a ninguém chameis de pai espiritual sobre a terra, porque é um só pai. A ninguém chameis de, esse aqui é o meu mestre espiritual, meu guru, porque é um só guru, que é o vosso Cristo. A ninguém chameis de Senhor, porque um só é o vosso Senhor.
Mas praticamente nenhum de nós leva isso a sério. É por isso que vocês têm tantos senhores, apóstolos, pastores, dominadores e gurus e mestres e seguiam pela cabeça de todo mundo, ao invés de aprenderem direto, conforme disse João na primeira epístola dele, quando asseverou que aqueles que andam no amor de Deus, na verdade de Deus, na luz de Deus, que são as ênfases dele naquela primeira epístola, ele diz: vós tendes a unção que vem do santo e não necessitais que ninguém vos ensine. Aí você diz: então por que você está aqui ensinando? Porque você abriu mão da unção que vem do santo. Você não lê os evangelhos. Você quer casar Jesus com Moisés num casamento impossível do zumbi com o ressuscitado. Você quer dar uma cria hibridizada. Você não soube de nada até hoje e vai morrer sem saber se continuar assim. Eu sinto muito. Mas eu estou aqui para falar exatamente o que ninguém te fala. E é nessa alegria que eu vivo em paz na presença de Deus, de que eu não estou sonegando nada de ninguém. Tudo quanto eu tenho aprendido de Jesus com meu Pai, eu tenho dado a conhecer àqueles que são meus irmãos. E só não digo ainda mais porque muitos de vocês não estão preparados para entender. Porque senão eu teria infinitamente mais a contar, sinceramente. Agora o tempo passou, já 1h15 eu tenho um encontro ali 1h30, e eu vou ter que parar por aqui e prosseguir amanhã. Mas o Pai é de todos, nós, de todos nós, em nome de Jesus. Eu reenfatizei essa introdução que eu já tinha falado um pouco a respeito na sexta-feira passada, porque isso é fundamental para o resto do que nós vamos dizer. Se você não entendeu isso aqui, o resto é reza, é mantra, é decoreba, para quem não estudou e decorou a prova, e não vai passar, e não vai crescer, e não vai aprender nada nunca. E o teto é daquele mosteiro dos capuchinhos, lá em Sintra, que é tão baixinho que você tem que andar assim. E eles construíram aquele mosteiro com um teto baixinho, que era para ensinar a humildade. Você vê como o cristianismo é. Humildade é ficar corcunda e falando bem roco, quase sem voz, é humilde. Deixa eu usar uma palavra forte, porcaria nenhuma. Infelizmente vocês estão se alimentando de babugem. E dão graças, Jesus, obrigado pelo babugem nosso de cada dia. E vão comendo as alfarrobas que os porcos comiam, sem lembrar que na mesa do Pai, qualquer trabalhador alienado come com fartura. E você aí, na pocilga da religião, morre de fome. Senhor Jesus, que essa palavra, por mais dura que tenha sido para alguns que estão endurecidos, tenha sido doce, tenha sido reveladora, tenha sido maravilhosa, tenha sido libertadora para todo aquele que tem o coração impermeável, o coração permeável à tua graça, atravessável pelo teu amor, habitável pelo teu Espírito. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém.